Olá, meninos, tudo bem? Vim fazer hoje com vocês a resolução das atividades relacionadas à revisão do assunto de biologia do segundo ano. Nessa prova do segundo bimestre, né, nós iremos abordar os conteúdos referentes ao reino protista, que no caso foram os protozoários e as algas. E iremos também abordar em torno do assunto dos reinos, né, do reino vegetal, mais especificamente dos grupos que pertencem a esses reinos e suas características. Então agora vamos à resolução, né, da primeira questão, que fala o seguinte: foi uma questão da UES 2015. Numa aula de zoologia, o professor perguntou quais seriam as possíveis correspondências entre os órgãos de animais superiores e as organelas nos protistas. Então temos as seguintes alternativas, né? Fala a respeito do vacúolo digestivo, do citóstoma e do citopígio. Então, em relação ao vacúolo digestivo, está relacionada à questão de armazenamento de substâncias, né? Então, com isso a gente pode facilmente relacionar, corresponder à função do estômago, certo? Já os citóstoma trata-se de uma abertura por onde entram os alimentos, certo? É presente em alguns tipos de protozoários, principalmente os que são ciliados. E justamente a palavra, né, citóstoma, essa parte estoma, é referente à boca, né? Então seria correspondente à presença da boca em animais superiores. Já a terceira organela, que é o citopígio, que também pode ser chamado de citoprócto, então é o local das células, né, de alguns protozoários, onde na verdade se encontram esses resíduos dos processos digestivos, né? Então, onde ocorre a excreção, né, no metabolismo desses protozoários. Então, poderia ser correspondente ao ânus. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. O vacúolo digestivo corresponde ao estômago, o citóstoma corresponde à boca e o citopígio corresponde ao ânus. A questão 2 tem o seguinte enunciado: analise as proposições a respeito dos organismos do reino protista. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: os protozoários são eucariontes unicelulares heterótrofos. Então, essa afirmativa ela está realmente correta, porque eles são eucariontes, né, que são aqueles seres que possuem a carioteca, ou seja, tem um núcleo da célula bem definido, são unicelulares, têm apenas uma célula, e não possuem a sua própria alimentação, sendo, portanto, seres heterótrofos. A segunda fala: a organela de locomoção dos protozoários é apenas do tipo flagelo. Então, a gente sabe que o flagelo é sim uma forma de locomoção, porém não é a única, né? Então, existem outros meios de locomoção, como, por exemplo, os cílios e os pseudópodes. A terceira afirmativa fala: o Trypanosoma cruzi é o protozoário flagelado causador da doença de Chagas. Essa alternativa ela está também correta, porque realmente é o tipo de protozoário que causa, né, a doença de Chagas, que pode ser adquirida através de um agente transmissor, que seria o barbeiro, né? A quarta afirmativa diz: nos protistas predomina a reprodução assexuada por cisparidade, que se inicia com a divisão do núcleo e depois em divisão do citoplasma. Então, essa alternativa ela está também correta, certo? A divisão assexuada dos protozoários, né, se dá por bipartição ou cisparidade, que é a mesma coisa. Portanto, a gente pode afirmar, né, que as afirmações que são realmente verdadeiras é a afirmativa 1, 3 e 4, sendo a alternativa correta a alternativa D de dado. A questão 3 tem o seguinte enunciado: diz: os protozoários podem causar diversas doenças ao homem. Nas alternativas abaixo, identifique aquela em que o protozoário, seu agente transmissor e a doença causada estão corretamente relacionadas. Então, a alternativa A fala sobre o protozoário Trypanosoma cruzi,
né? Diz que seu agente transmissor é o barbeiro e que a doença causada seria a doença de Chagas. Então, a alternativa A ela está totalmente correta. A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado, né, chamado Trypanosoma cruzi, e é transmitida, né, graças ao inseto popularmente conhecido como barbeiro. A alternativa correta é a alternativa A, Trypanosoma cruzi, barbeiro, doenças de Chagas. A questão 3, ela tem o seguinte enunciado: considerem a imagem a seguir, né, retratando um tipo de moradia ainda muito comum no interior do país. E daí ela dá algumas alternativas, né, para que você veja mais correta. Então, na imagem a gente tem um tipo de moradia que é uma casa de pau e pique, né? Então, é uma técnica alternativa à construção, né? Ainda é muito usada por pessoas que moram no interior, porque é uma técnica de custo bem baixo. Porém, isso não é bom para a saúde, porque existem alguns animais que podem se instalar, né, e acabar transmitindo doença para as pessoas, certo? Então, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, então vamos ver aqui os possíveis animais, possíveis agentes transmissores de doença que ele traz nas alternativas. Então, a alternativa A diz que favorece a instalação de morcegos, que são vetores de graves doenças ao homem, como, por exemplo, a febre maculosa. Certo, mas esse tipo de residência ali não é favorável ao morcego, que é considerado, né, não é um ser vivo tão pequeno assim que não pudéssemos identificar. A alternativa B diz que favorece a instalação de barbeiros, que são os insetos vetores, né, do Trypanosoma cruzi, que gera, que acomete aí a doença de Chagas. Então, esse barbeiro, ele transporta, né, o protozoário que é transmissor dessa doença, e aí esses animais, eles se instalam durante os dias nas frestas, né, dessas estruturas, e à noite eles saem para se alimentar, que é onde eles acabam, né, transmitindo a doença. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, né, favorece a instalação de barbeiros, insetos vetores do Trypanosoma cruzi. A questão 5, né, responder a questão com base nas afirmativas abaixo sobre as algas verdes, né, do grupo clorofita. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: são organismos autotróficos que possuem a clorofila A e B. A segunda afirmativa diz que a substância de reserva é o amido. A terceira, que a maioria é aquática. A quarta, que todas são unicelulares. A quinta, que as algas marrons e vermelhas não são, né, os seus parentes mais próximos. Então, estão corretas as afirmações, exceto a. Então, todas as afirmações estão corretas, exceto uma. Então, qual seria a que está errada, né? Então, no caso, os organismos, né? As algas são seres autotróficos, né? Principalmente esses do grupo clorofita, que elas fazem o que? A fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, né, elas possuem aí a clorofila do tipo A e do tipo B. A substância de reserva das algas é o amido, certo? A maioria, né, é aquática, sim. Todas são unicelulares. Então, a gente viu que nem todas as algas elas são unicelulares. Algumas são pluricelulares, que podem atingir aí até um comprimento de uns 8 metros, mais ou menos, certo? Então, sendo seres, né, que podem ser também pluricelulares, sendo, portanto, essa a alternativa, né, correta. Então, a alternativa D de dado, a afirmativa 4, ela está equivocada. A afirmativa 5 diz que as algas marrons e vermelhas não são seus parentes mais próximos. Exatamente, né? Então, as algas que são do grupo clorofita não têm um nível de parentesco tão próximo com as algas marrons e vermelhas. Poxa, da questão 5, né, seria a alternativa D de dado, em que diz que todas as algas são unicelulares, e isso está errado. A questão 6 pede para analisar algumas afirmações abaixo. Então, a primeira, ele diz que as algas são seres fotossintéticos,
conhecida como plantas do mar e por esse motivo pertence ao grupo do reino Plantae. Então essa alternativa ela está incorreta porque a gente sabe que as algas elas pertencem, né, ao reino protista. A 2 diz que as algas são responsáveis pela maior parte de gás oxigênio liberado diariamente na biosfera. Essa alternativa está correta porque, né, digamos assim, até colocando em xeque algumas afirmativas que dizem que a floresta amazônica poderia ser o pulmão do mundo, mas as algas elas têm sua maior possibilidade, né, de fazer, são seres fotossintéticos, então elas produzem uma quantidade de gás oxigênio muito grande, que é necessário demais para o nosso ecossistema, tá? A alternativa 3, né, a afirmativa 3 diz que quando há um desequilíbrio nos fatores ambientais, as algas elas podem se multiplicar descontroladamente por meio de florações. Então, um bom exemplo para esse desequilíbrio, né, é a questão da maré vermelha. Então, a gente tem uma produção excessiva dessas algas, essas microalgas, e com isso a gente pode provocar um desequilíbrio muito grande, pois dificulta a passagem de luz, né, e, consequentemente, desoxigena esse ambiente marinho, certo? Então, a alternativa correta, alternativa B, que diz que as afirmativas certas é apenas a 2 e a 3. A questão 7 fala que a ficologia é um ramo da biologia que estuda algas. Analise, né, as proposições abaixo em relação a essas algas. A primeira afirmativa diz que no grupo das algas, né, eles estão divididos em algas verdes, que são as clorófitas, as algas pardas, que são as feófitas, e as algas vermelhas, que são as rodófitas. Justamente, né, essa está correta porque justo essa forma de dividir as algas de acordo com as características que cada um grupo tem. A 2 diz que as algas apresentam um talo por onde passam os vasos condutores de seiva. Gente, vasos condutores de seiva é relacionado às plantas, né? Então, as algas elas não possuem esse mecanismo. A terceira alternativa diz que a reprodução assexuada das algas pode ocorrer por meio de fragmentação, né? Ou seja, o filamento da alga se desprende e origina um outro filamento através da mitose. E essa afirmativa ela está realmente correta. A última, né, diz que as algas rodófitas possuem um pigmento hemoglobina. Não, gente, hemoglobina é o pigmento vermelho que a gente tem no sangue, tá? Então, o pigmento das algas, das rodófitas, é a ficoeritrina, né? Lembra que a gente viu na aula passada, que é responsável pela sua cor vermelha. Portanto, essa última ela está incorreta. Então, assinale a alternativa correta, seria a alternativa C. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A oitava questão diz, em relação à importância econômica de certas algas, bactérias e fungos, faça a associação correta entre os produtos oriundos da utilização controlada pelo homem desses organismos com os mesmos. Então, a gente tem primeiro a alga, segundo a bactéria, né, e o terceiro, os fungos. Então, as afirmativas são as seguintes. Primeiro, bebidas alcoólicas, por exemplo, cerveja, uísque, saquê. Então, essa fabricação, né, pode estar associada ao quê? Nesse caso, está associada aos fungos, né, que a gente pode ter, por exemplo, a levedura de cerveja para a produção, né, da fermentação desse malte, certo? A segunda diz drogas terapêuticas como antibióticos, né? Vitaminas, hormônios de crescimento, insulina, fabricação de algumas enzimas e de álcools. Então, nesse caso, a gente tem aí a ajuda das bactérias, que tem a capacidade, né, de nos promover vias para a fabricação também dos antibacterianos, que são os antibióticos, né? Então, nessa produção de medicamentos, a gente tem aí a presença forte das bactérias. A terceira diz, né, em relação à degradação, além de resíduos orgânicos, né, pesticidas, plásticos, detergentes. Então, essa matéria orgânica, gente, ela pode ser
é degradada através das bactérias, e elas são muito importantes para fechar os ciclos, né? Por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Então, essas bactérias, elas têm esse papel ecológico também de tornar esses ecossistemas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, né, que dá a seguinte ordem: é fungo, bactéria, alga, fungo e alga. A questão 9 fala sobre o reino plantário, que pode ser dividido em dois grandes grupos: das plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores, e das plantas vasculares. Então, no grupo das plantas avasculares, encontramos apenas qual ou quais tipos de planta. Então, a gente sabe que esse reino ele é dividido em 4 grandes grupos, que o primeiro grupo a gente tem como sendo os vegetais mais simples, que são as briófitas, né? Então, essas briófitas, elas justamente não possuem esses vasos condutores, e elas podem ser exemplificadas com plantas que não têm muita evolução de crescimento, não tem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro, né? Que podem ser os musgos, né? Por exemplo. E aí, essa falta de desenvolvimento se deve justamente a essa ausência de vasos condutores, portanto, elas são avasculares. Então, a alternativa correta é a alternativa A, briófita. Então, a questão 10 diz: um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de planta. Ao chegar no local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado, né, ao aluno a certeza que se tratava desse grupo de planta? Então, gente, só para dar uma revisada aqui, a gente tem os 4 grupos, né? Então, o grupo mais simples é o grupo das briófitas, que não possuem caule, raiz e folhas verdadeiras, ausência de sementes, de frutos, de flores, né? Não possuem vasos condutores, portanto, não desenvolvem, né, em suas dimensões, tá? Que pode ser representado pelos musgos. Depois a gente vai ter aí as pteridófitas, que podem ser representadas pelas samambaias. Já tem uma dimensão um pouco maior, começa a ter raiz, caule e folhas verdadeiros, tá? Porém, elas não chegam, né, em tamanhos tão avantajados. E aí a gente já tem as gimnospermas, que podem chegar, né, em tamanhos de árvores. Porém, o que é que diferencia das angiospermas? Que, apesar de terem grandes dimensões, elas não possuem flores nem frutos. Então, a alternativa A, ela fala, né, que ele poderia ter certeza por causa da presença das sementes. Então, como eu já falei, né, não é uma característica exclusivamente das angiospermas a questão da presença da semente, tá? Porque as gimnospermas, elas também possuem, né? Então, a gente tem essa capacidade de dispersar esse tipo de planta. A B fala da presença dos vasos condutores, que garante que essas plantas sejam maiores. Também é uma característica que está nas gimnospermas e também nas angiospermas. Então, a gente não poderia ter essa certeza. A C diz que a presença de folhas e outros órgãos com tecidos verdadeiros. Então, a partir das pteridófitas, a gente já tem a presença desses órgãos e tecidos verdadeiros, né? Então, a D fala da presença de frutos envolvendo a semente. Realmente, a presença de frutos, né, é uma característica intrínseca das angiospermas. Então, só as angiospermas têm essa característica. Então, com isso, a gente poderia ter certeza que se tratava desse grupo de planta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, né? A presença de frutos envolvendo a semente. E a E está errada porque a presença de raízes está relacionada desde as pteridófitas. Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado da revisão e estudem para fazer a prova bimestral. Um beijo a todos.